Olá meus caros, aqui é o Corvo. No Melodian Curvidade de hoje falarei um pouco sobre a Nemophila, banda de metal japonesa integralmente feminina. O nome não é estranho para quem gosta de flores, afinal a espécie é muito mais comum no continente americano do que no Japão, o que é curioso. Mas o nome faz sentido, visto as 5 pétalas que a planta possui, mesmo o número de membros da banda, como é tradicional em projetos com guitarras gêmeas. O termo Nemophila é formado pela junção de duas palavras gregas. A primeira é nemos, que significa bosque, e a segunda, bem mais fácil de recordar, é philos, que significa amor. É algo bem menininha criar uma banda com nome de flor, né? Mas não julguem as garotas antes de ouvi-las. O som delas é poderoso, bem na cara e cheio de atitude. Diferente de muitas outras bandas femininas japonesas que prezam muito pelo visual, toda aquela parte estética, a Nemophila não quer saber de nada disso. O negócio delas é camiseta, jeans e uma pancada sonora saindo dos amplificadores. Elas só querem se divertir tocando o metal mais direto e tradicional possível. Embora alguns dos outros sejam reconhecíveis para ouvintes da música pesada, afinal algumas delas possuem experiência de longa data na cena do país, a Nemophila é relativamente nova. A banda foi formada em meados de 2019 pela experiente guitarrista Saki e pela vocalista Mayu. Sendo realista, não dá para falar da Nemophila sem falar um pouquinho mais de Saki, em particular. Porque sem ela a banda não seria possível, na minha avaliação. É Saki quem realmente abre portas por possuir um nome mais consolidado e respeitado na indústria musical japonesa. Voltemos um pouco ao passado. Na metade dos anos 2000 surgiu uma banda feminina no Japão chamada The Stros, e, necessário dizer, em um cenário completamente desfavorável para elas em termos de mercado. Tratava-se de garotas com uma paixão forte por rock e metal, mas que não necessariamente contavam com um nicho ou segmento cultural do Japão que pudesse abraçá-las. Tanto a The Stros, como a mais conhecida Audios, em seus primórdios, enfrentaram muitas dificuldades antes de conseguir um pouquinho mais da atenção da mídia. A Audios continua nativa como devem saber, mas a The Stros teve vida útil de aproximadamente 10 anos. Embora donas de uma sonoridade sólida, um dos maiores problemas da banda foi a excessiva mudança de integrantes, muitas garotas entrando e saindo o tempo todo. As que obtiveram maior sucesso no mercado indubitavelmente foram aquelas que aguentaram firme e roeram o osso por mais tempo. O reconhecimento começou a ser proporcional apenas nos últimos anos, já em projetos atuais, mas é inegável que os anos de The Stros certamente deram a elas bastante credibilidade. Mas o que isso tem a ver com Saki, nosso foco? Tem e muito. Porque, caso o destino dela e da The Stros não tivessem se cruzado, muitas oportunidades talvez não tivessem surgido também. Tudo começou justamente nesta troca constante de membros. Em uma dessas oportunidades, Saki acabou assumindo o posto de guitarrista solo da The Stros entre 2009 e 2010, o que a fez criar laços de amizade com a banda e também conhecer mais pessoas do ciclo do rock feminino, que no Japão é quase como um grande clube da Luluzinha. O país é bem pequeno, vos lembro. A The Stros apenas encerrou as atividades no ano de 2015, quando a baixista Miho e a baterista Haruna decidiram seguir seu próprio caminho formando uma das bandas femininas mais relevantes do metal japonês atualmente, a Love Bites, que já tocou nos principais festivais europeus por sinal, inclusive no Wacken Open Air. Mas não foi a primeira vez que a The Stros deu origem a outra banda que se tornaria maior que ela. Houve também a Mary's Blood, formada em 2009. Embora Miho e Haruna tenham seus nomes fortemente associados à história da The Stros, elas na verdade fazem parte da segunda geração da banda. A vocalista Ai e a baterista Mari eram da geração anterior, assim como a guitarrista Eri, que ficou com a Mary's Blood até 2012 e então decidiu pular fora do barco. Foi então que as demais se lembraram de Saki e a convidaram para ser a guitarrista permanente da banda. Saki indubitavelmente é muito talentosa, não apenas tocando, mas também escrevendo música. E não é à toa que ela se envolve com um monte de projetos ao mesmo tempo, pois tem facilidade para compor. Atualmente ela continua com seu trampo principal, que coloca comida no estômago e sem dúvida é a Mary's Blood. Mas ainda divide tempo com a Nemophila e também com um novo projeto, junto com o ex-baixista da banda Dragon Force, chamado Amahiro. No entanto, como a própria Saki afirma, com a Nemophila ela pode ter um pouco mais de liberdade para fazer o que bem quiser, pois embora seja uma das principais compositoras da Mary's Blood,
O fato da banda ser mais antiga e consolidada as implica em um tipo de sonoridade e appeal específico, desejado pelo seu público. Algumas amarras invisíveis e outras responsabilidades bem perceptíveis aos olhos acabam se formando dentro de uma banda popular, afinal, ela não é apenas um agrupamento de músicos, mas também uma marca, uma empresa. Fundar a Nemófila com Maio foi como retornar aos tempos de garagem, aos ensaios depois do período escolar. E é exatamente com isso que a Nemófila se parece também como soa. Basta checarem os covers e demais vídeos que elas publicam no YouTube. Essas senhoritas em 2020 tinham a expectativa de cair na estrada e divulgar um pouco mais os seus 2 singles, chamados Oiran e Haitei. Mas com o cenário pandêmico que se formou, os planos delas foram todos por água abaixo. O interessante é que mesmo na calamidade isso não retirou delas nenhum entusiasmo. Além da sonoridade da banda ser muito boa, o que também me atraiu foi a quantidade de satisfação que elas têm quando tocam juntas. Seja em casa, no estúdio, nos shows online, ou com a participação de percussores da música pesada feminina do Japão, a exemplo da baterista Mitan, da banda Shouya, elas aparentam sempre estar tendo um momento de suas vidas. Enfim, não há quase nada que pese contra a Nemófila em termos de entretenimento e qualidade sonora para apreciadores do gênero. Quando Maio começou a trabalhar com Saki, ela estava sem banda e procurando por oportunidades de trabalho. Maio possui um timbre muito identitário, o que acha imprescindível em uma vocalista. Gosta de vocais sujos, mas também canta de maneira limpa e afinada. O espectro vocal dela é limitado e não chega a notas tão altas. Entretanto, o timbre de Maio é muito característico e certamente diferente do que estamos acostumados a ouvir na cena, principalmente com esta qualidade grave que tanto colore sua voz. O timbre é grave, mas curiosamente suave ao mesmo tempo. Os vocais sujos, advindos do gosto que é ao mesmo tempo metalcore, carecem de tonos, mas ao mesmo tempo são muito particulares dela. Se você ouvir Maio falando ou cantando, automaticamente saberá que é ela sem precisar vê-la. Vocais sujos suaves é a expressão que eu consigo pensar para descrever a forma como ela canta, embora isso seja um pouco paradoxal. Ela não é a Angela Gossel, ou a Alissa White-Glass, ou então a Tatiana Shmailuk. Os guturais não têm tanta força e agressividade, mas é justamente isso que é interessante nos vocais de Maio, esta suavização que é bastante incomum. Já em termos de vocais limpos, além dos graves que caracterizam sua voz, Maio trabalha muito bem com a entonação. Ela ataca as sílabas, coloca punch, força no canto. Vocalmente, ela é um híbrido entre o punk e o metalcore. Acompanhando Saki nas guitarras, temos a também solista Hazuki. E como Saki, essa moça toca um bocado, viu? Particularmente, eu não a conhecia muito, mas nos últimos anos ela apareceu na rede acompanhando a banda da pequena prodígio Lisa X, que acompanho desde que era uma menininha de cola e já publicava vídeos tocando músicas de virtuosos como Paul Gilbert e John Petrucci no YouTube. Para tocar com Lisa há de se ter absurda habilidade, e Hazuki não decepciona. Quando percebi que ela era membro da Nemófila, tive certeza absoluta de que seria algo que gostaria de ouvir. Assim como Saki, Hazuki gosta de riffs potentes, solos arrojados e melódicos, como bem manda a cartilha do bom e velho heavy metal oitentista. As duas juntas são pólvora para dinamite. E para fechar, é claro, eu não poderia me esquecer da cozinha da banda. A baixista Haraguchi é relativamente nova entre essas veteranas, mas a intensidade e entusiasmo dela, nas 4 cordas, é simplesmente um deleite. Haraguchi não é do tipo de baixista que se esconde, mas sim aquela que se junta à festa, preenche o som alto das guitarras com dedilhados metálicos estridentes. Já a baterista Murata Tamo é a mais discreta das 5 senhoritas, mas certamente um dos melhores ouvidos. E muito em virtude do fato de ser multi-instrumentista, ter uma visão musical mais ampla e com uma perspectiva que ultrapassa a percussão. O fato de atuar mais como baterista coloca no papel de conduzir o restante da banda, o que faz de maneira precisa e dosada, na medida certa, controlando a energia e velocidade das demais. Instrumentalmente, Murata Tamo tem muito bom gosto e não é mera coincidência que suas preferências musicais sejam por bandas como Dream Theater e Opeth. A Nemófila funciona realmente como uma contribuição grupal, e todos ajudam a escrever as composições, o que deixa a Saki em uma posição bem mais confortável e menos sobrecarregada. Mas de todas as integrantes, Murata Tamo talvez seja a musicista com maior autonomia para preencher as contribuições fornecidas. Como a Nemófila está longe de possuir o som progressivo que a baterista tanto gosta,
É através dos pequenos retoques dela que as composições metálicas saem da vala comum. Embora as músicas sejam tradicionalíssimas em termos de heavy metal, há sempre alguma surpresinha no decorrer das faixas apresentadas nos singles Oiran e Haitei, em termos instrumentais. Espero que a Nemophila dure por bastante tempo e que não fique entupida de projetos. Elas curtem muito estar juntas, e em virtude disso, pelo nível interpessoal das relações, o prognóstico é muito bom. Resta saber se o mercado japonês no período pandêmico e de pós-pandemia irá permitir que muitas dessas bandas interessantes que têm surgido no país sobrevivam. Pessoalmente, torço para que sim. O frescor e entusiasmo do metal japonês é sempre uma contrabalança bem-vinda e necessária para a sonoridade infértil e travada das bandas ocidentais. Ele é importante por esporadicamente oxigenar o gênero e apresentar outras perspectivas que honram o passado, mas sem deixar de olhar para o futuro. Não foi à toa que o lendário Marty Friedman trocou o Megadeth por uma vida no Japão. Do ponto de vista financeiro, uma decisão bem mais módica, mas do ponto de vista artístico, eu consigo compreendê-lo muito bem. Entendo perfeitamente. Um abraço a todos e saudações, guerrilhas.